Olá, eu sou a Bia e você está no canal Politics, Law and Money. O dinheiro que a gente conhece no Brasil, as notas, as moedas, pode estar com os dias contados. Hoje, vamos entender a fundo a tecnologia que promete mudar tudo isso, o Drex, a versão digital do nosso real. E a pergunta que fica é essa, né? Será que a forma como a gente usa, guarda e pensa sobre dinheiro está prestes a mudar para sempre? Essa é a grande questão por trás do Drex, e é o que a gente vai explorar hoje. Para entender essa história toda, a gente vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, o que diabos é o Drex? Depois, qual é a promessa por trás dele? Quais são os alertas? Como o mundo está dividido nessa história? E, por fim, qual é o caminho que o Brasil está escolhendo seguir? Ok, vamos direto ao ponto. Muita gente ouve falar em real digital e na hora já pensa no Pix. Mas olha, são coisas completamente diferentes. Então, para começar, vamos entender o que exatamente é o Drex. Aqui, a diferença fica bem clara. O real físico, bom, são as notas e moedas na carteira. O Pix é o sistema, é como se fosse a estrada que a gente usa para mover o dinheiro de uma conta para outra, rapidinho. Agora, o Drex é algo totalmente novo. Ele é o próprio dinheiro, só que já nascido digital, emitido e garantido lá na fonte pelo Banco Central. Esse modelo tem até um nome oficial, sabe? É Moeda Digital de Banco Central, ou a sigla em inglês CBDC. O Drex é a versão brasileira dessa ideia, mas na verdade isso está sendo testado e muito debatido no mundo inteiro. Mas aí vem a dúvida. Se o Pix já funciona tão bem para a gente, por que o Banco Central está criando o Drex? A resposta oficial está na promessa de um dinheiro inteligente, um dinheiro capaz de fazer coisas que o nosso dinheiro de hoje simplesmente não consegue. Pensa, por exemplo, na compra de um carro ou de um imóvel. Hoje é um processo lento, cheio de papelada, cartório, uma burocracia sem fim. A ideia com o Drex e os tais contratos inteligentes é que a transferência do dinheiro e da propriedade aconteçam na mesma hora, de forma automática, segura e sem um monte de intermediários. Essa eficiência toda soa muito bem, né? Mas existe o outro lado da moeda. Muitos críticos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, estão soando o alarme sobre os perigos que uma moeda digital centralizada pode trazer para a nossa privacidade e principalmente para a nossa liberdade. Essa frase bem forte resume o medo central de muitos especialistas. A possibilidade de que uma moeda totalmente digital e centralizada dê ao governo um controle sobre a vida financeira das pessoas que nunca existiu antes. E não é um medo vago, não. Os riscos apontados são bem específicos. A gente está falando de uma vigilância total, onde cada centavo gasto poderia ser monitorado. Estamos falando do tal dinheiro programável, que poderia vir com regras de como, onde ou quando ser gasto e poderia até ter data de validade. E, claro, contas poderiam ser congeladas de forma instantânea. O ponto crucial é esse. Seria uma mudança radical do relativo anonimato que o dinheiro vivo ainda oferece, para um sistema onde cada movimento financeiro, cada cafezinho, cada transferência poderia ser rastreado em tempo real. E esse debate não está rolando só aqui no Brasil. Quando a gente olha para o cenário global, as duas maiores potências do mundo, China e Estados Unidos, estão em lados completamente opostos nessa discussão. E isso mostra que existem dois futuros bem diferentes para esse dinheiro digital. A divisão é nítida. De um lado, você tem a China, que já lançou o yuan digital e usa abertamente como uma ferramenta para aumentar o controle do Estado. Do outro lado, os Estados Unidos, que estão super cautelosos, apenas pesquisando o assunto com uma preocupação enorme com a privacidade, a ponto de alguns políticos e estados já estarem tentando proibir a criação de algo parecido por lá. O próprio presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, foi bem direto. Ele disse que um sistema que permite ao governo espionar as transações das pessoas é algo que eles, e eu cito, não tolerariam, fariam ou proporiam nos Estados Unidos. Bem direto, né? Então, a gente tem o modelo de controle da China e o modelo de cautela dos Estados Unidos. A pergunta de $1 milhão é: qual caminho o Brasil está seguindo? Para responder isso, a gente precisa olhar o plano de implementação do Drex. O detalhe mais importante aqui é que o lançamento vai ser em fases. A primeira versão, que está prevista para 2026, é o chamado Drex Atacado. O que isso significa? Que ele vai funcionar só nos bastidores do sistema, entre os bancos e outras instituições financeiras. Ele não vai estar na mão do público geral, pelo menos não nesse primeiro momento.
Na prática, essa primeira fase do Drex vai ser invisível para a maioria de nós. O foco vai ser otimizar operações grandes e complexas entre os próprios bancos, só que, e esse é um grande só que, essa fase cria toda a infraestrutura, todo o alicerce, para que no futuro uma versão para o consumidor final possa ser lançado. E no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta fundamental. Nessa corrida por um sistema financeiro mais moderno e eficiente, quanto da nossa liberdade individual a gente está disposto a colocar em jogo? Será que é possível ter todos os benefícios da tecnologia sem pagar o preço da nossa privacidade? Essa é a questão que o futuro do dinheiro, seja ele qual for, nos obriga a responder. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.